Bem-vindo a mais um culto da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Desde já a nossa gratidão a todos aqueles que estão participando conosco e que têm participado conosco ao longo desses quase 2 anos. O nosso muito obrigado e que a sua vida seja uma vida marcada de muitas e muitas bênçãos, alegria, e que você possa também ser uma bênção para todos aqueles que têm participado com você, têm estado com você, convive com você, os seus amigos, e que esta bênção ela possa se multiplicar. Então, nosso muito obrigado, em nome da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Nós estamos chegando praticamente ao final desta longa jornada de culto online. O nosso culto a gente deveria retornar no próximo dia 31, próximo domingo. Mas por uma série de dificuldades, algumas coisas que precisam ser colocadas em seus devidos lugares em termos de manutenção, nós vamos proceder ao adiamento desse culto, desse culto presencial, que será no dia 7 de novembro, não mais dia 31, dia 7 de novembro, ficou decidido que é no período da escola bíblica dominical. Então, às 9 horas da manhã, todos nós estaremos ali no santuário, na igreja, para nós termos a escola bíblica dominical e nosso culto. Então, desde já, nós estendemos o convite para todos os membros da igreja, todos, e também os nossos amigos que desejarem, só que nós pedimos encarecidamente que sejam obedecidas as normas, álcool e gel, a temperatura será medida na porta, na entrada, e todos os participantes deverão estar usando máscara. E uma outra coisa também muito importante, que lá no santuário, quando você chegar no próximo dia 7 de novembro, você vai encontrar as demarcações, porque precisamos estabelecer as distâncias mínimas exigidas pelo protocolo sanitário. Então, o nosso bem-vindo e o nosso muito obrigado por você ter estado conosco durante esses quase 2 anos. Muito obrigado. Que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus te abençoe de forma muito rica. Irmãos, também nós queremos fazer alguns comunicados e agradecer a Deus pelas vidas dos aniversariantes. Esta semana foi uma semana muito abençoada. Tivemos a irmã Miranda, dia 18, ela fez aniversário. Depois, dia 22, tivemos 2 aniversariantes, né? O Arthur Rodrigues e a Cristina. E dia 23 tivemos também 2 aniversariantes. Tivemos a Andressa e também tivemos o irmão Antônio Orleans. Então, parabéns, que Deus abençoe. Tivemos também o Davi, que é filho da Sara. Nós queremos parabenizar a todos os aniversariantes, viu? Que Deus te abençoe. Para nós tem sido motivo de grande alegria tê-los juntamente conosco. Então, o nosso muito, muito obrigado. Temos pedidos de orações. A irmã Elidiânia, ela fez a cirurgia, há tempo que ela vem pedindo que orássemos pela sua cirurgia e foi realizada esta semana que se passou. Ela já está em casa, se recuperando, graças a Deus a cirurgia foi um sucesso. E agora, o que depende agora é a recuperação dela. Viu? Então vamos orar pela recuperação da irmã Ligiane e que Deus abençoe e que ela continue sendo uma bênção para todos nós, principalmente para os seus familiares. A irmã Márcia continua pedindo as orações da igreja. Ela precisa muito, né? Também está na mesma situação de estar aguardando cirurgia. Vamos orar por ela. Vamos orar pela irmã Cíntia. A irmã Cíntia está internada. Ela estava no UPA, né? Na UPA, e ela foi transferida, conseguiu uma vaga no hospital, e ela agora está internada e vamos aguardar, vamos orar por ela. O irmão Gerson continua internado, vamos orar por ele, estamos aguardando a recuperação dele, a saída dele do hospital, os procedimentos que os médicos irão fazer. Então eu gostaria de pedir a toda a igreja que orassem intensivamente pelo irmão Gerson. E há outros irmãos, há outras irmãs que estão pedindo as orações. A Marisa, vamos orar pela sua mãe, Deus possa abençoá-la também, passando um momento muito difícil, e vamos acompanhá-las aí em nossas orações.
Nós queremos comunicar à igreja que as nossas atividades continuam a todo vapor. Nós temos Escola Bíblica Dominical, no próximo domingo ainda a Escola Bíblica Dominical online, tendo em vista que o nosso culto presencial foi transferido para ter início no dia 7 de novembro. Então, domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, aí pelas mídias sociais, pelo Meet. Nessa terça-feira não teremos culto de oração, ele vai ser transferido para a quarta-feira. Então, quarta-feira, dia 27, é o nosso culto de oração. Levando-se em consideração que dia 26 eu não poderei, que estarei fazendo uma palestra num seminário de teologia. Então, eu peço também as orações e peço a compreensão dos irmãos, e na quarta-feira a gente retoma o nosso culto de oração. No domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, domingo à noite o nosso culto, e essas têm sido as nossas atividades. Eu gostaria de agradecer os membros da igreja que têm participado de forma muito intensa dos nossos cultos, aqueles que têm divulgado os cultos, nosso muito obrigado, e nós queremos contar com a sua presença ou a sua audiência no próximo domingo. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos aqueles que têm participado conosco. Irmãos, nós vamos orar. Após a oração, nós estaremos ouvindo uma música, e após essa música a gente retorna. Nosso Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, Deus. Glória, glória ao Senhor, Deus. Exaltamos teu santo e bendito nome, Deus. Não há outro além de ti, ó Deus. Tu és o único Deus, o Deus criador, o Deus sustentador, o Deus provedor, Deus. Nós queremos, ó Pai, te louvar, exaltar e glorificar o teu santo e bendito nome. Pai bendito, nós queremos pedir a Deus por este culto, por aqueles que estão à escuta da nossa voz, por aqueles que têm participado conosco, ó Deus. Muito, muito obrigado, ó Deus, por estas vidas. Agora, Deus, permaneça, ó Deus, abençoando, ó Pai, este culto, ó Deus, as nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Sempre há de existir
vamos meditar na palavra do nosso Deus durante alguns minutos. Eu gostaria de contar com a sua preciosa atenção. Antes da gente entrar propriamente nos textos que servirão de base para a nossa meditação, nós estamos celebrando, os protestantes estão celebrando mais um ano da chamada Reforma Protestante. A reforma que ocorre, tem início no século XVII, a partir do monge chamado Martim Lutero, que era um monge católico. Ele se revolta contra os ensinamentos, contra a teologia da sua igreja, e, rebelando-se contra aqueles ensinamentos, ele vai afixar lá na porta principal da igreja de Wittenberg, ele vai afixar lá as chamadas 95 teses, ou 95 erros da igreja. Esse documento foi, na verdade, o documento que explodiu, né, aquilo que nós conhecemos como Reforma Protestante. A partir da publicação e da afixação desse documento na porta daquela igreja, nós temos aí todos um desenvolvimento, né, e também a explosão daquilo que nós conhecemos como movimento reformista. Agora, não podemos analisar o movimento reformista como se fosse um movimento só de cunho religioso. Não, há todo um entrelaçamento de outras formas e outros pensamentos e também manifestações das mais variadas formas, das dimensões da existência humana. Então nós temos agregado a este movimento, nós temos a questão da ciência, nós temos também envolvimento econômico, movimento político, visão política. Então, não foi um movimento, puramente um movimento religioso, mas foi um movimento que vai explodir, um movimento que vai se manifestar num determinado momento, em função de tudo aquilo que a Europa estava passando, todas aquelas transformações, que eram transformações profundas para o pensamento e para a vida daqueles que habitavam na Europa. O mundo deixa de ser medieval, agora nós entramos no chamado período da modernidade. Novos valores, novas concepções de vida, nova visão de vida, maneira de olhar para a religião também apropriada para aquele mundo que está começando, o mundo chamado mundo moderno. A presença dos filósofos e manifestações filosóficas e manifestações científicas. Então, aquela religião, até então, ela não cabia mais dentro desse mundo, que é um mundo novo, um mundo passando por muitas transformações. E houve resistência, evidentemente, as resistências foram muito parte da igreja, da chamada Igreja Católica. Mas ela não foi capaz de abafar, ela não foi capaz de estancar esse movimento, chamado movimento reformista. E esta reforma, ela alcança praticamente a Europa quase que na sua totalidade. Poucos países não foram influenciados por esta nova mentalidade que está surgindo, essa nova mentalidade que faz parte desse novo mundo. E dentro desse pensamento que nós queremos destacar, nós temos algumas coisas que a gente não pode deixar sem fazer uma análise, nem que seja uma análise superficial. É a questão da salvação. E a Reforma Protestante ela vai pegar esses pontos principais, que um pouquinho mais adiante estaremos destacando, para colocar como crença central. E Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, Paulo diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo de número 9. A Reforma Protestante, na verdade, ela veio contestar toda aquela crença que foi estabelecida a partir dos pensamentos da igreja do momento, que era a Igreja Católica.
A igreja procurava acrescentar elementos novos a esses 5 pontos que aí estão. Por exemplo, para a igreja, não era somente a escritura, ela tinha o mesmo valor que tinha aquilo que nós chamamos de tradição. Cristo não era o personagem principal, havia outros personagens que eram colocados junto e ao mesmo tempo no mesmo pé de igualdade de Cristo. E até mesmo elementos que eram colocados como elementos que também cooperavam para a salvação do ser humano. Então a salvação, ela não era produto só de Cristo, ela não era produto só do amor de Cristo, mas a salvação, ela era algo que poderia ser angariado com a participação de outros personagens. Só a graça. Olha, para eu ser salvo nesse período, o período que antecede a modernidade, antes da reforma, o que se pensava o segmento da igreja dominante, da igreja católica? A igreja, ela divulgava que a salvação, ela era um ato de Deus, sem sombra de dúvida, mas ela era dada de acordo com os nossos merecimentos, e nós tínhamos que fazer algumas coisas para merecer a salvação. E Paulo vai dizer, não, a salvação é de graça. Olha lá o que lemos. O texto que nós acabamos de ler, de Efésios. O que diz esse texto de Efésios? Paulo diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E Paulo diz, isso não é de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, Martim Lutero, examinando a Bíblia, ele vai colocar a Bíblia no centro, ele vai colocar a Bíblia no centro das discussões, ele vai colocar a Bíblia, vai procurar colocar a Bíblia ao alcance de todos. E aí, Paulo escrevendo, Paulo continua dizendo que é pela fé, a nossa salvação é pela fé. Então, é Deus que nos dá esta fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E, por último, o elemento que foi colocado, a última preposição que foi colocada, é esta somente: a Deus a glória. Então, Deus é o dono de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Então, o fiel deveria louvar e deveria glorificar a Deus. A glória não deveria ser transferida para o rei, para o papa, para quem quer que fosse, para outros personagens. Então, a reforma protestante, ela vai de encontro a estas questões que aí estão colocadas, esses 5 solas. 5 solas da chamada reforma protestante. Mas quando Paulo vai tratar no capítulo de número 1 da sua carta aos Romanos, Paulo vai tratar desse assunto, embora de maneira muito mais profunda, de maneira muito mais direta, Paulo vai tratar desse assunto. E Paulo vai apresentar os pecados típicos do Império Romano. Os pecados típicos do Império Romano. Isto é, os pecados típicos praticados, abraçados, normalizados, naturalizados pela cúpula do império, por aqueles que faziam parte daquela cúpula, por aqueles que faziam parte daquele império. E olha bem o que o apóstolo Paulo vai dizer, porque nele se descobre a justiça de Deus. Versículo 17, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então Paulo vai dizer, olha, Deus não se alegra, Deus não está contente, e Deus não concorda, e Deus não participa das injustiças que vocês estão praticando, senhores detentores do poder imperial. Vocês se utilizam da impiedade, vocês se utilizam da injustiça como instrumentos de domínio sobre os seres humanos, sobre os homens. E aí veja bem, olha o versículo número 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, quer dizer, transformam a injustiça em verdade. Essa era a prática do Império Romano, essa era a prática daqueles que faziam parte da cúpula do Império. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe deu, Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder,
como a sua divindade se estendem, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Então, veja bem, então eles não poderiam argumentar diante de Deus, eles não poderiam reivindicar a inocência, eles não poderiam reivindicar a prática da injustiça por desconhecer o que Deus, quem era Deus, quais eram os propósitos de Deus. Porque Deus disse que eles conheciam, e mesmo Deus não estando falando com eles diretamente, eles podiam ver isso através da própria natureza, através dos próprios atos criadores de Deus. Versículo de número 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto do seu poder eterno, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, eles não poderiam dizer, olha, eu não sei, eu sou justo, eu não posso ir para o sofrimento porque eu não sabia. Aí Paulo diz, vocês não serão tidos como inexcusáveis, porque vocês tiveram a oportunidade de conhecer a Deus através das suas obras, através dos seus atos, através das suas realizações. Aí Paulo diz, olha, essa decisão foi uma decisão claramente voluntária, uma decisão baseada na crença deles. Eles acreditavam que, afinal de contas, eles eram pessoas que estavam livres para a prática da impiedade e a prática da injustiça. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram em seu coração, insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança e imagem de homens corruptíveis. Veja bem, o Império Romano, aqueles batalhões, aquelas centúrias, né, que normalmente faziam parte do exército, nós podemos chamar assim, do exército imperial, eles traziam em seus estandartes, cada batalhão, cada segmento, cada regimento tinha lá o seu estandarte. E o seu estandarte normalmente tinha como representante um animal, um quadrúpede, ou um réptil, ou até mesmo uma ave. Agora, o que acontecia? Esses animais, eles eram motivos de adoração, motivos de louvores. É isso que Paulo está mostrando aqui. Então, além da prática da injustiça, além da prática da impiedade, se eles praticavam com muita competência, não davam valores à vida humana, principalmente daqueles que estavam subordinados. Aqueles que estavam sob o domínio do Império Romano sofriam todo tipo de sorte de impiedade, todo tipo de injustiça. Principalmente aqueles que estavam na base da pirâmide, no caso dos escravos, e também, por que não dizer também, dos trabalhadores, das mulheres, das crianças, dos estrangeiros. Então, esses eram tratados de forma impiedosa, e a gente pode ver isso através dos filmes que falam sobre as arenas, né, as lutas dos gladiadores. Tudo isso demonstra o quê? Demonstra uma prática de impiedade, uma crueldade, e mais do que isso, também as injustiças que eram praticadas. E além disso, além desse tipo de pecados, eles também tinham o pecado de quê? O pecado de adorar o quê? De adorar, de mudar a glória de Deus, tornar exatamente esses animais como detentores de adoração. Então, nos estandartes daqueles batalhões, daquele exército, havia todos esses animais ali representados, e esses animais, eles recebiam glória em nome, em lugar de Deus. E aí Paulo disse, por isso Deus os entregou, versículo 24, Deus os entregou às suas próprias concupiscências, seus próprios pensamentos. E aí Paulo vai dizer, já no final do versículo número 25, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então, passaram a adorar esses animais, passaram a adorar criaturas
que foram criadas pelo próprio Deus. Então trocaram o lugar de Deus. Então, esses eram os pecados típicos do império. Esses eram os pecados típicos que estavam presentes ali no Império Romano. Agora, Paulo também vai tratar de uma outra classe de pessoas. Quais são? Os moralistas. Então, veja bem, nós temos, primeiro, a cúpula do Império Romano, o império, o poder, o centro do poder, os pecados típicos. Quais são? Basicamente, nós temos o pecado da impiedade, o pecado da injustiça, e também nós temos o pecado de trocar a glória de Deus, adorar mais animais, adorar mais quadrúpedes, adorar mais o próprio homem do que adorar a Deus. Então, esses pecados eram pecados típicos, pecados próprios, pecados que eram praticados com muita veemência e com muita intensidade por aqueles que detinham o poder no Império Romano. Mas nós temos agora também, Paulo agora vai tratar dos moralistas. Quem são os moralistas? Os moralistas são aquelas pessoas que se julgam melhores do que as demais. Paulo diz assim, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro, pois tu que julgas, faze o mesmo. Então, veja bem, qual é o papel do moralista? Como vive o moralista? O moralista é uma classe muito difícil de lidar com ela, porque o moralista, normalmente, ele se coloca como régua. Ele mede os outros a partir dele. Ele se torna o referencial dos demais. O julgamento parte da visão de mundo dele, parte da estrutura mental dele, passa exatamente dos seus interesses, dos seus valores que estão dentro dos seus corações. Por isso que Paulo pergunta aos moralistas, portanto, és inexcusável quando julgas? Julga. Aí Paulo vai dizer, vocês julgam, mas vocês fazem a mesma coisa. E ele disse, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre tais coisas fazem. E tu, homens, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus. Então, veja bem, eles condenavam os outros pela prática de algumas coisas que eles achavam que tinha que condenar, mas eles no interior do coração, não somente no interior do coração, em alguns momentos eles faziam a mesma coisa que eles julgaram, que eles condenaram. E o que eles faziam com isso? Esse tipo de comportamento induzia aqueles homens e aquelas criaturas a imaginarem que escapariam do juízo de Deus. Porque eles olhavam para si mesmos e eles diziam o seguinte, eu sou tão bom que Deus não vai levar em consideração o que eu fiz aparentemente de ruim. Olha o que diz o versículo número 4. Eu desprezo as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então eles se colocavam no lugar de Deus. Acusavam os outros de práticas de coisas terríveis. Acusavam os outros de práticas de pecado. Acusavam os outros das mais variadas formas de deslize, de pecados, de delitos. Mas esses mesmos que acusavam, eles faziam as mesmas coisas. Mas eles faziam baseado em quê? Eles faziam na certeza de que, afinal de contas, essas coisas, eles como juízes, isso levaria eles a escaparem do juízo de Deus, porque seria uma demonstração que eles são representantes de Deus. O moralista, normalmente, ele se julga representante de Deus. Paulo diz, versículo 4, despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. E aí Paulo diz, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que perseverarem em fazer o bem,
procurando glória e honra e incorrupção. Então, veja bem, olha o que diz o apóstolo Paulo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Versículo 8. Mas a indignação e a ira e aos que são contenciosos, desobedientes à vontade e obedientes à iniquidade. Então, esses moralistas, eles eram extremamente contenciosos, quer dizer, gostavam de repreender. Gostavam de se colocar como senhores de toda a verdade. Paulo diz, vocês estão muito mal, porque afinal de contas vocês fazem iguais àquilo que vocês condenaram ou fazem coisas piores do que aquelas coisas que vocês condenaram. E Paulo diz, por isso vocês são desobedientes e por isso vocês são obedientes à iniquidade. Paulo diz, tribulação, angústia sobre toda a alma que faz o mal. Paulo diz, olha, sobre a alma de todos nós, sobre a alma daqueles que praticam a iniquidade, Paulo diz que vai surgir o quê? O que vão colher são tribulações e angústia. Ele disse, primeiramente, do judeu e também do grego. Ele diz, glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem. Então, Paulo coloca que todas as pessoas que se colocam como verdadeiras moralistas, Paulo repreende, e Paulo disse que isso não é de Deus. Nós não temos as mínimas condições de simplesmente condenar e praticar as mesmas coisas que nós condenamos. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, também sob a lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Paulo diz, quanto aos gentios que não têm a lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei. Então, veja bem, Paulo está mostrando que em determinadas circunstâncias, aqueles que são julgados pelos moralistas, eles estão em vantagem, em superioridade moral, levando em consideração a moralidade dos moralistas. Então, diante de Deus, há os pecados típicos dos moralistas. Fazer aquilo que condenam. Este é o ponto central. O moralista, normalmente, ele faz aquilo que ele condena. Eu aprendi muito isso já desde a minha adolescência. Quando eu via uma pessoa, um crente, né, um líder de igreja, que batia firme, condenava, vivia o tempo todo condenando determinados tipos de procedimentos, quando a gente ia verificar o elemento, ele praticava o mesmo. Ele praticava aquilo que ele condenava. Eu conheci um sujeito na igreja que eu fui membro, ainda quando criança, lá no Rio de Janeiro, e aquele sujeito, aquele indivíduo, aquele irmão, ele ia para a escola bíblica dominical, ele era professor dos jovens, e a única coisa que ele fazia na escola bíblica dominical era condenar as pessoas que iam ao Maracanã assistir jogo. Naquela época, você ia a um estádio de futebol, era pecado mortal, né? Era pecado letal, né? Quem quisesse ir para o céu, dentro de algumas concepção moralista, você não deveria, né, ir para o campo de futebol, assistir jogo, principalmente no Maracanã, em hipótese nenhuma. E aquele irmão fazia aquele discurso, durante anos e anos eu ouvindo aquele discurso. E um belo dia, ia jogar Brasil e França, e eu fui assistir o jogo. Sentei lá nas arquibancadas para assistir o jogo, né? E aí, na hora, antes de começar o jogo, normalmente as pessoas vão se localizar nas arquibancadas. Naquela época, as pessoas se localizavam na medida que os trens chegavam, os trens do subúrbio do Rio de Janeiro, paravam na estação do Maracanã, então soltava aquelas multidões, e aquelas multidões entravam, né, passavam pelos portões, apresentavam seus ingressos e adentravam aquele estádio,
E eles iam procurando lugares para sentar. E normalmente havia aquelas filas de pessoas, né, circulando, andando, procurando os melhores lugares. E de repente eu estou sentado lá, aguardando o início do jogo, quando eu vejo aquela fila de gente entrando, né, para poder se localizar ali nas arquibancadas do Maracanã, e eu vejo aquele irmão, né, que afinal de contas, durante tanto tempo condenou a prática de ir ao Maracanã. Claro, quando ele me viu foi uma surpresa, ficou impactado, né? Apresentou as mais variadas desculpas, mas eu não estava a fim de ouvir desculpa. O que eu queria era ver o jogo do Brasil e da França. Era algo que eu queria mesmo. Então, veja bem, o que o moralista faz? O moralista, normalmente ele pratica os pecados que ele condena. Isso a gente pode ver no Brasil que nós vivemos agora. Eu vejo, por exemplo, é muito comum parte significativa dos evangélicos se revoltarem contra determinadas práticas sexuais. Mas quando você vai ver, os elementos, a maioria desses elementos praticam isso que eles estão condenando. Você vê o elemento falando sobre família, e quando você vai verificar, você vai conviver com eles, você vê tem filhos fora do casamento, filhos abandonados, não pagam pensão, já estão no terceiro e quarto casamento, então eles condenam alguma coisa, condenam aquilo que eles praticam. São os pecados chamados pecados moralistas. E o apóstolo Paulo ele vai mostrar isso. Paulo vai dizer, os pecados típicos do Império Romano, os pecados típicos dos moralistas. Aí Paulo diz que Deus, versículo de número 11, porque para Deus não há acepção de pessoa, porque todos os que sem lei pecaram, Paulo diz, sem lei também perecerão. E Paulo diz, olha, mas há muitos deles que mostram a obra da lei escrita em seus corações. Por quê? Porque nós temos a chamada lei moral, os 10 mandamentos, todos nós conhecemos os 10 mandamentos, praticamos, procuramos praticar, mesmo que nós não o conheçamos de forma escrita. Todos nós sabemos que não se pode matar. Todos nós sabemos que não se pode roubar. Todos nós sabemos que há um Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o que Paulo diz? Paulo diz que se você quebrar um desses mandamentos, você tem um efeito dominó. Você quebrou todos os mandamentos. Então, essa posição moralista, ela é uma posição que coloca aqueles que adotam esta posição na mesma posição daqueles que cometem pecados, que são pecadores, e que, segundo os moralistas, não receberão o perdão de Deus. Por último, nós temos agora os pecados típicos dos religiosos. Veja bem, o pecado dos imperadores, daqueles que estão na cúpula, daqueles que são dirigentes, daqueles que mandam, daqueles que detêm o poder. O pecado daqueles que se julgam moralistas, não são religiosos, alguns são, mas na verdade se julgam acima dos demais. Se julgam pecadores especiais. E agora nós temos o quê? Agora nós temos os pecados típicos dos religiosos. E o apóstolo Paulo vai escrever isso, vai mostrar isso, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 17. Aí Paulo diz assim, eis que tu que tens sobrenome judeus e repousa na lei, e te glorias em Deus. Então, veja bem, essa religiosidade que está presente dentro dos corações e das vidas de pessoas que professam determinados tipos de religião. Claro, não estou falando sobre todos, nós não estamos generalizando, Paulo não está generalizando, mas Paulo está focando no comportamento, na atitude de alguns elementos que são elementos religiosos. E aqui ele tem como modelo os judeus.
Ele diz, olha, vocês que são judeus, vocês se gloriam na lei, vocês não se gloriam em Deus. E ele diz no versículo, sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia de cegos, luz dos que estão em trevas. Então os judeus se achavam razoavelmente melhores do que os demais religiosos. Eles se julgavam guias de cegos. Será que isso não tem nada a ver com os sentimentos religiosos que às vezes estão presentes dentro dos nossos corações? Quando nós nos colocamos naquela posição de superioridade sobre os demais e achamos que nós vamos guiá-los, achamos que eles são extremamente cegos. Paulo diz, tu, pois que ensinas a outros e não te ensinas a si mesmo. Olha que coisa interessante, versículo 21. Que ensina os outros, mas não te ensinas a si mesmo. Ensinas os outros o quê? Ensinas os outros uma série de princípios, mas não adota nenhum princípio da palavra de Deus. Não abraçam os valores do reino de Deus. São religiosos, mas continuam com o coração endurecidos, não são capazes de perdoar, não são capazes de ajudar, não são capazes de mostrar benevolências, não são capazes de mostrar misericórdias. E ensina aos outros que devem ser misericordiosos. Paulo diz, tu que pregas que não deves furtar e furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras. Tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégio. Você pode dizer, não, eu não adoro o ídolo, eu não tenho nenhum ídolo diante de mim, mas os seus bens materiais, será que eles não funcionam, às vezes, como ídolos para a sua vida? Tanto é verdade que, às vezes, você é capaz de não dar nada, mesmo tendo alguma coisa para oferecer para alguém, para minimizar o sofrimento de alguém. Talvez você seja daqueles, eu já conheci bastante religiosos que diziam, batiam no peito, o que eu tenho eu conquistei com os meus talentos, com meus esforços, eu trabalhei para isso. Olha, isso é idolatria. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, porque está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Nós estamos vivendo um momento muito interessante no Brasil. Parte da igreja brasileira, da igreja evangélica brasileira, ela está com os olhos voltados para as práticas do pecado, daquele grupo político que eles não suportam. E quando aparece alguma coisa, principalmente na área sexual, isso é apresentado imediatamente. Esse grupo evangélico, eles pegam aquela imagem, aquele fato, aquela cena e normalmente transformam aquilo em vídeo e invadem os celulares dos outros evangélicos, distribuindo isso como se fosse o pior de todos os pecados. E no fundo, esse mesmo grupo que faz isso, esse mesmo grupo, normalmente, ele passa no pano nos pecados daqueles que são iguais, daqueles que são religiosos, que pertencem ao grupo evangélico. Quando cometem esses mesmos pecados, eles não comentam, eles ficam quietos, eles admitem. Eles acham que está certo. Porque a circuncisão, na verdade, é proveitosa. Se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Que adiantava passar por aquele ato? Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão que for por natureza e que se cumpre na lei, não te julgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei, quer dizer, é transgressor da lei, comete os mesmos pecados que acusa os outros, porque não é judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão que é exteriormente. Então, Paulo está dizendo, olha, religiosos, a questão não é só o que vocês falam, a questão não é só a aparência, a questão interior, como é que está o interior do seu coração?
O interior do seu coração abriga aqueles pecados que você comete, aqueles pecados que você condena, aliás. A Bíblia é sensacional por causa disso. A Bíblia nos mostra que quando nós estamos muito agarrados, quando nós condenamos muito uma determinada coisa, sem sombra de dúvida, nós já estamos praticando isso há muito tempo. É só você verificar no seio evangélico da igreja brasileira, em determinado setor da igreja. Os caras ficam tão preocupados em olhar o pecado sexual daquele grupo, que ele acha que é grupo antagônico, mas se esquece de também repreender os pecados que são cometidos, primeiro por eles, e segundo por pessoas que estão muito próximas a eles e pensam igual a eles. Paulo vai dizer, mas é judeu, o que é no interior, e circuncisão, o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual é a vantagem de ser religioso? Qual a vantagem de pertencer a uma igreja? Qual a vantagem de pertencer a uma comunidade? Se fosse hoje, Paulo faria essa pergunta dentro dessa temática. Que vantagem tem? Qual a utilidade da circuncisão? Paulo diz, olha, é muita, em toda maneira, porque primeiramente a palavra de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus de jeito nenhum, claro, de maneira que nenhuma sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Paulo diz, e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, porventura será Deus injusto, trazendo a ira sobre todos nós? Falo como homem. Paulo diz, de maneira nenhuma. Como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para que sou ainda julgado, também como pecador. E porque não dizemos como somos blasfemados. Dizem que dizemos. Façamos males, para que venham bens. A condenação desse é justa. Então, são coisas extremamente importantes. O que nós podemos concluir depois de tudo isso que o apóstolo Paulo nos apresentou? O que o apóstolo Paulo vai nos apresentar é o seguinte: todo ser humano debaixo da depravação total. Todos estão no mesmo barco. Todos estamos na mesma situação. E ele vai concluir, debaixo da incapacidade total. A nossa incapacidade total de sermos salvos. E aí Paulo vai concluir a sua carta aos Romanos, ele vai falando, e Paulo vai mostrar que todos nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Que todos nós estamos no mesmo pé de igualdade. Diante de Deus, todos somos iguais. Diante de Deus, todos nós estamos no mesmo barco. E o que nos resta é exatamente, como diz o apóstolo Paulo, todo ser humano debaixo da depravação total, debaixo da incapacidade total. Mas graças a Deus, que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus cuidou de nós, Deus nos abençoou. Deus nos deu a salvação, mediante a graça, mediante o amor de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das nossas obras, porque nós não temos nenhuma capacidade. Não vem da nossa maneira de ser, não vem da nossa sabedoria, porque nós somos incapazes. Mas
Nós precisamos, cada vez mais, da graça e da misericórdia de Deus. Se nós vivermos, se nós andamos, se nós nos movemos, tudo isso é por causa da graça e da misericórdia de Deus. Porque o que nos resta? Se sairmos da presença de Deus, o que nos resta? O que restam aqueles que estão dentro de todos, assimilando, vivendo, incentivando, tendo como valor isso daqueles pecados que foram apresentados. Os pecados típicos do império. A impiedade, a injustiça, a crueldade. Os pecados típicos dos moralistas. Querer ser melhor do que os outros, julgar os outros. E os pecados típicos dos religiosos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe o nosso coração. E que você pense seriamente na sua incapacidade total de obter a sua salvação. A sua salvação, ela é dada, ela é oferecida por Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que Deus te abençoe de forma abundante. Amém. Chegamos ao final de mais um culto. Nosso muito obrigado a todos aqueles que participaram conosco. Queremos convidá-los para voltarem, estarem conosco no próximo domingo. Próximo domingo, às 18h30, nós queremos tê-los aí assistindo conosco. Nosso muito obrigado. E a todos desejamos uma boa semana. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe todos os membros da sua família, que abençoe você, abençoe todos aqueles que
assistirão nossos cultos um pouquinho mais tarde. Então, o nosso muito obrigado, uma boa semana e que Deus, na sua infinita misericórdia, esteja cuidando da sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado pelo culto. Glória, glória, glória ao Senhor. Te exaltamos por tudo, ó Deus. Principalmente, ó Pai, te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor é dono de tudo. O Senhor é Deus, o Senhor é provedor, o Senhor é cuidador. E além de tudo, ó Pai, Tu és soberano, ó Deus. Glória, glória ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo e dar-nos, ó Deus, uma semana na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo.